Fala, rapaziada, saudações vascaínas. E a situação do nosso clube é muito difícil, é muito complicada e além de tudo é muito preocupante. O Vasco, com o tamanho que tem, não pode se conformar em empatar com Madureira, com Caldense, com Nova Iguaçu, ficar em 8º lugar do Campeonato Carioca e, além do mais, ficar 4 meses com salários atrasados. É claro, essa gestão ainda está no início de um trabalho, são apenas 3 meses, mas são os piores 3 meses da história do Vasco da Gama. Um início muito ruim, péssimo e que preocupa muito. E o Levenciano, em entrevista exclusiva aqui pro canal, falou a seguinte frase: o Vasco pequeno, desse tamanho, é do tamanho da cabeça do presidente que está lá no clube. E falou outras diversas coisas, outros diversos assuntos nessa mesma entrevista e nós iremos passar para você. Entrevista que ele concedeu apenas aqui para o canal do Gigante. Então, torcedor, não perca o vídeo de hoje. A gente vai falar sobre essa entrevista, falar sobre outros diversos assuntos aí que estão acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. E se você quer ficar por dentro de todas as últimas notícias do nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo, ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar aí até você. Eu tô na meta de bater os 26 mil inscritos, faltam menos de 100, então vou contar aí com o seu apoio e também para deixar o seu comentário aqui embaixo falando sobre esse atual momento vergonhoso do nosso clube, essa situação dificílima que o Vasco vive, muito preocupante. Use aqui os comentários para deixar a sua mensagem de revolta, sua mensagem de tristeza e de tudo que você está sentindo com relação a esse Vasco que nós estamos vendo. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos trazer aí as últimas novidades, falar da entrevista do Levenciano e, é claro, começar falando sobre o jogo de ontem. Um jogo que preocupa definitivamente, muitas pessoas aí vão falar que está no início de um trabalho, que definitivamente é o terceiro jogo, eu acho que o Vasco joga com a equipe titular, mas de certa forma é sim preocupante, pessoal. É muito triste ver o Vasco que em 6 jogos aí nessa temporada, sendo que apenas um desses foi um jogo difícil, que foi um clássico contra uma equipe péssima do Botafogo, mas de certa forma foi um clássico, o Vasco de 6 jogos venceu apenas um jogo. Isso não pode acontecer com um clube do tamanho do Vasco da Gama. Já perdemos aí para Nova Iguaçu, Volta Redonda, clubes fracos e sem tradição alguma no campeonato aí e no futebol brasileiro no geral. Então, de certa forma, é preocupante. Um clube que não tem elenco, o Vasco não tem elenco atualmente, isso é nítido. Nós não temos um goleiro de qualidade, nós não temos um zagueiro de qualidade, nós não temos um ponta de qualidade, um volante de qualidade. Reforços vieram aí, mas não são excelentes reforços, a gente tem essa noção. A gente sabe que o Vasco merece jogadores muito melhores que atualmente estão dentro do elenco. É claro, o dinheiro é limitado, tudo bem, não temos caixa para contratar excelentes jogadores, mas tinha que ter um investimento dentro do clube, tinha que ter um dinheiro chegando a mais dentro do Vasco, um aporte financeiro, um investimento que venha de fora. Como o próprio Jorge Salgado prometeu lá no início de sua gestão, queria chegar com 100 milhões, 40 milhões, 70 milhões e até o momento nada entrou dentro do clube, muito pelo contrário, são dívidas e dívidas que chegam diariamente dentro do Vasco da Gama, como a própria penhora feita pelo presidente do atual Conselho de Beneméritos, em que penhorou 3 milhões e meio do Vasco, ou seja, só chegam dívidas, dinheiro extra para ajudar, investir dentro do Vasco da Gama não chega. Então a situação é preocupante, o Vasco precisa de mudanças, o Vasco precisa de reforços, o Vasco precisa de uma renovação com urgência. Tudo bem, volto a repetir, muitas pessoas vão falar, está no início de um trabalho, são apenas 3 meses, mas são 3 meses muito ruins. E são 3 meses que preocupam muito o torcedor vascaíno do que esperar caso o Jorge Salgado permaneça do poder nesses próximos 3 anos aí de gestão. Ontem teve o jogo contra o Madureira, um jogo que foi 2-2, o Vasco ganhando de 2-0, controlando ali de certa forma o primeiro tempo da partida e deixou tomar 2 gols ali de forma ridícula. E o torcedor vascaíno se pergunta se com esse elenco, se com esse time, vai ter condições de o Vasco jogar a Série B, disputar e quem sabe até mesmo subir e retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, que é o lugar do nosso clube. Será que vai ter condições?
Será que o Vasco com essa equipe limitadíssima vai conseguir jogar uma Série B? Essa é a pergunta do torcedor, porque tá sofrendo para ganhar do Madureira, não ganha do Caldense, volta a repetir, não ganha do Nova Iguaçu, do Volta Redonda. Então para jogar a Série B esse ano, tem que ter um elenco de qualidade, é o mínimo. Tem que fazer reforço, tem que trazer reforços, é o mínimo. E o Marcelo Cabo ontem deu mole, mas falou o seguinte aí, em sua entrevista coletiva, falou que uma das responsabilidades aí da derrota foi sim dele. Ele principalmente falou que por conta do calor ali atrapalhou muito o Vasco da Gama, o desempenho da equipe. Inclusive falou que alguns jogadores passaram mal, como o Bruno Gomes, o Marquinhos Gabriel e o zagueiro Miranda. Falou que sentiu náuseas aí ao longo da partida por conta do calor, que realmente estava muito quente lá em Xerém, aqui no Rio de Janeiro, né, uma das cidades aqui do Rio, que faz realmente muito calor, mas na minha opinião isso não é justificativa. E além do mais, ele mexeu errado, isso é fato. Primeiro tempo o Vasco estava ali ganhando de 2-0, fez o segundo tempo ganhando de 2-0, e aos 20 minutos da partida ele falou o seguinte para a equipe do Vasco: não marquem o Madureira em cima, segurem e marquem a partir do meio campo. Ou seja, empurrou totalmente a equipe do Madureira para cima do Vasco da Gama. Então mexeu mal também, tirou jogadores que não era para ter tirado. O Vasco já é um elenco muito limitado e quando se tira poucos jogadores que tem ali que pode fazer algo diferente, quebra e estraga totalmente o elenco vascaíno. Então, o empate contra a equipe do Madureira, que nos afasta totalmente da chance de se classificar para uma semifinal do Campeonato Carioca, que também é ridículo. Um clube do tamanho do Vasco da Gama ficar 2 anos seguidos fora das semifinais do Campeonato Carioca. Isso não pode acontecer, mas de certa forma a gente aos pouquinhos vê sim uma melhora aí no trabalho do Marcelo Cabo. Ele é um treinador muito jovem, na minha opinião, muito inexperiente. Pode sim, quem sabe, fazer um bom Série B, desempenhar um bom trabalho dentro do clube, mas o Vasco precisa de muitas melhorias. E além de tudo, o Vasco precisa de reforço. Não adianta a gente ter o melhor técnico do mundo, não adianta a gente trazer o Pepe Guardiola para vir treinar o Vasco da Gama se não tiver jogadores de qualidade na mão dele. E a gente sabe muito bem que o Marcelo Cabo não tem jogadores de qualidade dentro do elenco, então ele não vai fazer milagre também dentro do Vasco. Tem que trazer reforços, tem que melhorar esse elenco, tem que trazer jogadores de qualidade para jogar no Vasco da Gama e jogadores que definitivamente saibam o peso da camisa e tenham qualidade para jogar no nosso gigante da colina. Acredito aí que ontem, poucos pontos positivos ao longo da partida, e vou citar 2, que é o Matias Galarza e o Zeca, os dois que fizeram um gol na partida. O Matias Galarza mais uma vez entrou bem, um volante novo, e volta a repetir, o Vasco tem que comprar o passe do atleta urgente. O Matias Galarza, se não me engano, pertence ao Olímpia, lá do Paraguai, um jogador que vem emprestado, tem o seu passe aí efetuado para ser definitivo comprado, né, pelo Vasco no valor de R$700 mil, ele está por empréstimo até o mês de janeiro, ou seja, Vasco, compra o garoto com urgência. R$700 mil para o Matias Galarza é praticamente nada, pode fazer uma venda aí no futuro muito maior com um atleta, aí, um jogador bom, de qualidade, canhoto, joga como volante, fez um golaço aí no jogo em São Januário, na penúltima partida, e na última partida também, mais uma vez, chegou muito bem ao ataque e guardou mais um. E falar também do Zeca, um jogador aí que vem jogando muito bem, dominou o lateral esquerdo do Vasco, foi sim uma boa contratação, independente se eu apoio ou não, se eu concordo ou não com essa atual gestão, tem que falar que a contratação do Zeca foi muito boa. Há muito tempo que o Vasco não tem um lateral de esquerdo que preencha o espaço, aquele espaço, né, do campo, o lado esquerdo do campo do Vasco da Gama, e o Zeca preenche muito bem, chega muito bem ao ataque, defende muito bem. Ontem foi recompensado com um golaço. Que golaço que o Zeca fez na gaveta, sem chance nenhuma aí para a defesa do goleiro. Definitivamente uma ótima e excelente contratação do Zeca. Vai ficar também no Vasco até o final do ano, um jogador aí que poderá sim renovar o seu contrato, quem sabe até mesmo no futuro fazer aí uma venda e ganhar um dinheiro com o atleta. Mas vamos lá falar agora sobre Levenciano, né, rapaziada? O momento do Vasco é muito complicado, é muito triste, é muito preocupante. Nós, torcedores vascaínos, sabemos disso e sabemos aí do Levenciano, o cara que chegou com um projeto a mais, uma pessoa aí que realmente veio com renovações para o clube, independente se eu apoio ou não. Acredito que todo torcedor vascaíno, mesmo aqueles que não apoiem, sabe que o Levenciano chegou com algo diferente, um algo a mais, um algo inusitado, de certa forma, que pode muitas vezes causar dúvidas aí na cabeça do torcedor. Será que definitivamente esse projeto gigantesco
vai caber dentro do Vasco? Vai dar certo dentro do clube? Uma pergunta que muitos torcedores vascaínos aí se perguntam até hoje, porque até hoje o Levenciano ainda tem chance de sentar na cadeira da presidência do clube. Semana que vem teremos ali o julgamento que pode mudar aí o futuro do Vasco da Gama. E há um tempinho atrás, ainda na era do Alexandre Campelo, antes das eleições do Vasco, lá em novembro, eu fui em uma das reuniões do Levenciano para conhecer o projeto dele, conhecer o que ele queria para o Vasco da Gama, ver ali as mudanças que ele poderia fazer dentro do clube. E eu pedi uma entrevista coletiva, exclusiva, aliás, para o Levenciano. Ele me concedeu essa entrevista, eu fiz algumas perguntas a ele, e uma das perguntas seria relacionada ao projeto, o que iria acontecer com o Vasco, caso ele fosse o presidente do clube, caso ele estivesse sentado na cadeira da presidência do Vasco da Gama, e as mudanças que iriam ocorrer dentro do nosso Gigante da Colina. Ele, é claro, respondeu essa pergunta, detonou aí Alexandre Campelo, o atual presidente da época, e ainda falou, já lá naquela época, que Jorge Salgado seria mais do mesmo, seria o mais dessa gestão do Alexandre Campelo, seria o mais desse apequenamento do Vasco da Gama, seria mais um pouquinho e mais do mesmo de toda essa bagunça que vem acontecendo dentro do nosso clube há anos. E caso alguém quisesse um projeto diferente, novo, com mudanças, de renovação e de certa forma de gigante, um Vasco gigante, né? Como nós queríamos, esse projeto era o dele. Então, rapaziada, dá uma olhada aí na entrevista exclusiva do Levenciano aqui pro canal do Gigante. Então, fala daí, Leven. E esse Vasco pequeno é um Vasco do tamanho da cabeça do presidente que está lá e do tamanho dos políticos que estão no Vasco há 30 anos. Finalmente o Vasco tem um executivo para poder fazer o Vasco ser grande, e aí cabe o torcedor escolher se ele quer continuar tendo esses políticos que não agregaram absolutamente nada para o Vasco esse tempo todo, ou se eles querem ter um executivo com sucesso comprovado na vida, trazendo 12 outros executivos para gerir o Vasco. O nosso projeto, antes de mais nada, ele é validado por 12 executivos, que são executivos capazes de gerir qualquer empresa do Brasil, qualquer empresa do mundo. Então foi isso, o Levenciano falou tudo o que tinha que falar nessa pequena entrevista exclusiva aqui para o nosso canal. Ele definitivamente, naquela época, ainda estava falando do Alexandre Campelo, mas falou também dessa era, nova era Jorge Salgado, mais do mesmo, Vasco se apequenando. Infelizmente, não tivemos, pelo menos até o momento, o projeto do Leven, um projeto que definitivamente, na minha opinião, iria levar o Vasco a outro nível, iria definitivamente fazer com que o Vasco voltasse a ser aquele gigante que nós conhecemos, mas é aguardar. Tem julgamento que pode mudar os futuros do clube, colocar ele na presidência, tirar o Jorge Salgado. Volto a repetir, ainda é um início de um trabalho. O Jorge Salgado ainda está no início. Pegou um Vasco quebrado do Alexandre Campelo, isso é inegável. O pior presidente da história do Vasco foi o Campelo. Ele quebrou o Vasco da Gama, aumentou as dívidas ali em valores absurdos, não ganhou nada, não venceu nada, só fez colocar mais dívidas dentro do clube. Mas sim, o Jorge Salgado precisava chegar com mais investimentos e não chegou. Muito pelo contrário, não chegou com nada, não chegou com dinheiro novo. E dessa maneira, o Vasco não vai andar. Muito pelo contrário, vai ficar parado no tempo ou vai até mesmo regredir. Então precisa de mudanças, precisa de renovações. E na minha opinião, a única pessoa que pode mudar esse status atual do clube, vocês sabem quem é. E é essa pessoa que eu mostrei aí em entrevista coletiva para vocês, que poderia mudar o nosso clube. Mas, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que você acha desse atual momento do Vasco da Gama, o que você espera do nosso clube, o que você espera de uma mudança na presidência, se você acredita que o Levenciano é a melhor pessoa ou não, e tudo que você acha que está acontecendo atualmente dentro do Vasco da Gama, essa bagunça que está instaurada no futebol do nosso Gigante da Colina. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, se você curtiu, eu vou pedir aí pra você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, tudo para que as pessoas possam realmente ver essa bagunça que está dentro do clube e as palavras ali do Levenciano em entrevista exclusiva aqui pro canal. Esse Vasco pequeno é do tamanho da cabeça do presidente que está lá. Muito obrigado, um grande abraço a todos, vamos que vamos e é claro, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.